A minha visão é essa aqui, eu não posso perder o foco, eu preciso ter fé pela ação. Que é muito característico do Felipe Real, que está aqui na minha frente, né? Não adianta ter fé e esperar cair do céu. Exatamente. Você precisa agir. Então, fé pela ação. Você chegou para mim, Hernani, eu acredito nisso, a minha fé consiste nisso. Então, eu me agarrei nisso aí para ser uma premissa para poder seguir essa linha de ação que o filme tem toda, né? Correto. E eu acho que o filme conseguiu demonstrar isso, né? Todo mundo tem uma visão do que é fé, né? Se eu perguntar para qualquer pessoa na rua, você tem fé? Eles têm um conceito do que é fé, mas muitas vezes é um conceito um pouquinho plástico, né? Eles misturam fé com esperança, fé assim apenas como otimismo, mas fé bíblica é mais do que um sentimento, é uma certeza que força a ação, né? Ou se você acredita o suficiente, você vai agir em linha ou alinhado com o que você acredita. Então, eu acho que o filme demonstrou isso muito bem. Olá, pessoal. Sou Philip Murdoch, pastor da Elan Church. Bem-vindo aqui ao nosso podcast Fala Líder. Nesse podcast nós vamos estar falando sobre liderança. Meu objetivo é dar a você mais conteúdo por minuto do que qualquer outro podcast. Tenho certeza que vai acontecer. Hoje, nossa primeira edição, nós temos alguém fantástico, um amigo grande meu. O nome dele é Hernani Nunes. Ele está fazendo já fez vários filmes e está trabalhando no quarto filme, que para mim é um filme muito especial, porque é o filme sobre eu e Renê e a história, um mês da nossa vida, lá em 2012. Quero apresentar aqui a vocês Hernani Nunes. Bem-vindo aqui ao podcast Fala Líder. Um prazer estar aqui com você, Felipe. Muito legal estar participando dessa primeira edição, né? De muitos programas que a gente vai ver aí, de muito conteúdo bom. Legal. Hernani, a gente queria ter um bate-papo aqui, entender um pouquinho a sua história, falar um pouquinho sobre o filme, falar também sobre as coisas que estão por vir, e também dar um tom de liderança para as pessoas que estão nos assistindo. Eu creio que tem muitos empresários, pastores do Brasil todo assistindo. E vamos dar um conteúdo para eles nas entrelinhas da nossa conversa aqui. Mas me fala aí, o que aconteceu? Por que você quis ser diretor de cinema? Isso aí aconteceu desde a infância? Ou você foi, assim, crescendo essa ideia na sua vida? Ou aconteceu por acidente? Como é que é essa história? Como é que você virou diretor de cinema? Bom, é uma história longa, né? Eu comecei como ator, né? Eu sempre quis ser ator. E aí, sou baiano, e aí migrei para o Rio de Janeiro para fazer a Oficina da Globo. Aí fiz um tempo a Oficina da Globo, trabalhei como ator algum tempo, acho que foram quase 6 anos trabalhando como ator. E no final das contas, eu tive uma certa decepção com a carreira de ator, né? Mas por quê? O que aconteceu? Então, eu escrevi uma peça, um musical com músicas do Cartola, que ficou em cartaz no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Mas no final das contas eu tava dando a minha prancha de surf pro iluminador da peça, porque a peça não deu público. Aí eu falei, caramba, eu não quero mais ser ator. Não quero mais ser ator. E aí uma grande amiga minha, que tinha uma produtora de filmes publicitários, a Preta Gil, ela era sócia da produtora, amiga minha, baiana também e tal. E eu falei pra ela, Preta, cara, eu não quero mais ser ator, não quero voltar pra Bahia, entendeu? Eu quero trabalhar com outra coisa, e você tem uma produtora de publicidade, e eu acho que tem tudo a ver comigo, porque eu tenho sou muito criativo, tenho um raciocínio rápido e tal. Ela falou, poxa, Hernan, então beleza, tem aqui um filme para fazer na Bahia. Meu pai tá cantando no filme, né? Faz a trilha do filme, Gilberto Gil, e você pode entrar como produtor de elenco, ajudar a formar o elenco do filme. E aí foi o meu primeiro emprego na publicidade. E aí fui pra Bahia, formei o elenco do filme, e o diretor do filme gostou muito de mim, porque eu sempre fui muito... gostei muito de cinema, então minhas referências sempre foram muito cinematográficas e tal, mesmo sendo ator. E não tinha ideia que eu ia virar diretor. Só que 2 anos depois, trabalhando com ele, eu virei diretor. E dirigi meu primeiro filme publicitário para a United, companhia aérea,
que ganhou todos os prêmios, que eram vários pássaros dormindo em posição desconfortável. Então eu fui pro interior de São Paulo filmar uns pássaros dormindo, um cego dormindo de cabeça para baixo, pássaro dormindo na chuva. Então o slogan era: nem tudo que voa precisa dormir mal. Voe United. Fantástico. E aí foi o filme que me lançou na publicidade. E aí, depois desse filme, eu comecei a dirigir muitos filmes publicitários. Muitos filmes publicitários. E tive uma carreira bem consolidada no cinema publicitário. Que aí eu migrei pra televisão, dirigindo série, programa, até dirigir meu primeiro longa-metragem em 2016. Sim. E aí comecei minha carreira no cinema. Legal. Eu vi que, olhando os filmes que você dirigiu, eu vi que 2 dos filmes são filmes que vai atrair muito o segmento evangélico, né? Vai atrair muito... são filmes que têm a palavra fé, na realidade, no título do filme. Um é No Ritmo da Fé, que é fantástico. Eu assisti esse filme antes... De iniciar o projeto aqui e fiquei impressionado com esse filme. E depois, agora, o filme sobre a Renée, Fé para o Impossível. O que você achou desse segmento? Tem alguma coisa que você impressionou você nesse segmento aí dos evangélico, esse segmento de fé, esse segmento, mas essa linha, que te impressionou alguma coisa? O que você acha disso? Olha, No Ritmo da Fé foi o filme que me surpreendeu. E eu acho que foi a primeira vez que eu acho que me tocou, né? Hoje eu sou um cristão, porém, não sou evangélico, sou cristão. Sim. Não sou evangélico porque ainda não tive oportunidade ainda de ser... a gente vai trabalhar nisso. Mas eu acredito em Jesus. Isso que me levou a acreditar mais foi as pesquisas que eu fiz para realizar No Ritmo da Fé. Sim. Que é a história de uma menina cética, menina jovem, 19, 20 anos, que tem problemas com a família, com o pai e tal. A mãe morreu muito cedo. E ela se apaixona por um vocalista de uma banda cristã. Sim. E aí, pesquisando para fazer esse filme, eu assisti muitos filmes cristãos e aí me tocou. E aí eu falei, bom, eu tenho rezado para tanto santo, tenho rezado para tanta gente, não sei o quê, oro para tanta gente e tal. E por que não ter um papo reto, direto com Jesus e com Deus, né? E o filme tem muito isso, né? Então ele me abduziu dessa forma. No Ritmo da Fé é um filme que teve, na primeira semana, mais de 2.200.000 pessoas. Foi o filme de língua inglesa mais visto, de não inglesa, mais visto na Netflix. Que incrível, fantástico. E foi um sucesso, que foi quando, né, a Galeria Distribuidora, me convidou para dirigir o Fé para o Impossível. Sim. E aí foi a cereja do bolo, porque Sim. aí eu me encontrei realmente, né, no mundo cristão, por conta da fé do protagonista, né? Por acaso, a sua fé, o Philip, né? Em não aceitar, né? Perder a amada, né? Renée. Então, foi aí que eu me encantei realmente com... É um filme de fé, de superação, mas que a gente vê que realmente, quando a gente tem fé, quando a gente tem convicção que aquilo vai acontecer, que, né, pode estar o mundo inteiro dizendo que você está errado, que você não vai conseguir, mas se você tem fé, se você conversa com Deus, que você conversa com Jesus, de repente as coisas começam a clarear e tudo que parecia impossível se torna possível, né? Hernani, uma das coisas que você falou é sobre a pesquisa que você fez sobre o filme Ritmo na Fé. E eu vi que você fez bastante pesquisa também sobre o nosso filme, Fé para o Impossível. Você esteve com a gente, você veio para um dos cultos da igreja. A gente fez um Thanksgiving com a família toda e você estava lá. Me fala aí sobre a importância de pesquisa e o que você aprendeu sobre a gente nessa pesquisa aí sobre o filme Fé para o Impossível. A pesquisa que eu fiz para o Fé para o Impossível, a primeira coisa é conhecer, né, um filme biográfico, né? Então, a gente está falando de pessoas reais, é uma história que aconteceu em 2012. Então, a primeira coisa é conhecer, né? Conhecer as pessoas reais, os personagens reais da história, né?
E foi ótimo, porque vocês me receberam super bem na casa de vocês. Foi um momento que encontrei a família inteira, pude conversar com todos eles, com todos os membros da família. Isso já me deu um certo norte, né? De como você fala, de comportamento dos meninos e tal. Então isso já me abasteceu de coisas que eu precisava conversar depois com meus atores, né? Porque todos eles também têm um método de pesquisa deles, de estudar. Mas o método de pesquisa do diretor, ele está muito mais focado em conhecer a alma, né? O jeito, a essência da família. Paralelo a isso, pesquisa assistindo filmes, né? Que tenha um teor biográfico, que tenha a pegada do Fé para o Impossível, né? Que é um filme que tem muita emoção, o filme toca no início ao fim, né? Inclusive, eu até conversei com o marketing da galeria distribuidora, nossa distribuidora, para quando as pessoas forem assistir, dar um lençozinho. Para entrar com um lenço, porque sem nenhuma pretensão, sem nenhuma arrogância de dizer que a pessoa já vai chegar e vai se emocionar. Não, eu não choro. Eu chorei no filme que eu conhecia tudo, só não tinha visto o filme e eu fiquei muito emocionado. Também ri, então o filme cobre todas as emoções, foi fantástico. Pois é, então, voltando a falar da preparação para a minha direção para esse filme, ela consiste muito em assistir filmes com a mesma temática, né? E a gente ali vai, pegando uma coisa ou outra de cada filme que a gente sabe que vai encaixar bem com o filme que a gente está fazendo. Nesse caso, Fé para o Impossível. E eu estou muito satisfeito com o resultado, né? Sim. Eu mesmo, que já vi o filme centenas de vezes, porque eu montei o filme, eu também sou diretor e sou montador também, então eu monto junto com o meu editor e tal. Até hoje eu assisto e me emociono. Tem algumas cenas que me emocionam, tem outras que eu já me emocionei e aí me toca. Mas é fundamental, quando a gente vai fazer um filme biográfico e fala de personagens reais, é a gente conversar com as pessoas reais, as pessoas que viveram aquilo, né? No caso da Renée, foi um pouco mais difícil, porque a Renée, ela não lembrava de nada. Exatamente. Né? Então é como se Deus protegesse ela dessas memórias desagradáveis de qualquer trauma, né? Que bom que ela o não lembrar, acho que evitou ela ter algum trauma em relação a tudo isso, né? Do que ela passou, que foi muito difícil. Mas o método de pesquisa leitura, assistir filme e conhecer os personagens reais da história. E a partir dessa pesquisa, foi você que escolheu quem seriam os atores? Foi você que escolheu? Porque ficou incrível, né? A escolha desses atores, né? Eu como Tom Hanks brasileiro, né? Mas além disso, cada um, a Vanessa, incrível, o Arthur, que interpretou o Ethan, assim, até hoje eu olho para o filme e me lembro meu próprio filho, porque é tão correto, tão alinhado. Quem escolheu esses atores? Como é que foi essa escolha? Foi você? Como é que isso é feito? É uma escolha conjunta, né? Eu meio que balizo essa escolha. Então eu já seleciono alguns atores que eu acho que tem a ver com o personagem, né? E dou opções para a distribuidora. Sim. Né? Então, a primeira escolha é minha. E eu apresento para a distribuidora. Se há alguma coisa que a distribuidora não gosta, aí eu tenho já um plano, um outro ator já para sugerir. Mas tudo isso é através de teste de elenco. Sim. Não adianta você escolher o Dan Stubble, que faz super bem, né? Sem a gente conhecer o potencial dramatúrgico dele, né? De entrega. E ele foi realmente, muito preciso na sua interpretação, né? Foi. É aquela coisa, a minha visão é essa aqui, eu não posso perder o foco, eu preciso ter fé pela ação, que é muito característico do Felipe Real, que está aqui na minha frente, né? Não adianta ter fé e esperar cair do céu. Exatamente. Você precisa agir. Então, fé pela ação. Isso foi durante a pesquisa, você desde o início, você chegou para mim, Hernani, eu acredito nisso, a minha fé consiste nisso. Então eu me agarrei nisso aí para ser uma premissa para poder seguir essa linha de ação que o filme tem toda, né? Correto. E eu acho que o filme conseguiu demonstrar isso, né? Todo mundo
têm uma visão do que é fé, né? Se eu perguntar para qualquer pessoa na rua, você tem fé? Eles têm um conceito do que é fé, mas muitas vezes é um conceito um pouquinho plástico, né? Eles misturam fé com esperança, fé assim apenas como otimismo, mas fé bíblica é uma fé que é mais do que um sentimento, é uma certeza que força a ação, né? Ou se você acredita o suficiente, você vai agir em linha ou alinhado com o que você acredita. Então, eu acho que o filme demonstrou isso muito bem. Fiquei muito feliz e muito orgulhoso disso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, outra pergunta aqui. Deve ter pessoas assistindo aí pensando assim, puxa, eu queria ser diretor de cinema, né? Eu quero ser... É difícil. Qual a parte mais desafiadora de ser diretor de cinema? Olha, o diretor de cinema, eu acho que claro, você comandar uma equipe de 160 pessoas no set, né? Pois o pessoal eu não imaginei isso. Quando eu cheguei no set, 160 pessoas por toda parte, ficou assim, ônibus, equipe de cozinha, foi um negócio assim enorme. Pois são vários departamentos, né? Você tem um departamento de elenco, né? Que envolve o elenco principal, o elenco coadjuvante, figuração. Você tem um departamento de direção de arte, que é responsável por todo o cenário do filme, por toda a arte do filme. Você tem o departamento de fotografia, que é responsável pela direção de fotografia do filme, luz e tal. Você tem o figurino do filme. Então, você tem muitos departamentos. Você tem o catering, como você acabou de dizer, que é comida para muita gente. É café da manhã, almoço, jantar. E você tem o ego dessas pessoas todas para administrar. É verdade. Então, o trabalho do diretor de cinema, ele não consiste só em dirigir as cenas, não consiste só em dar vida ao roteiro, né? Materializar o que está escrito no roteiro. Ele consiste também em administrar esses egos. É como se você fosse prefeito de uma cidade e você está ali, porque está todo mundo esperando você dar o ação, né? Para você dizer o que vai acontecer. Então, tipo, o diretor, ele é um pouco maestro. Sim. Né? Ele conduz aquilo lá, ele precisa conduzir com maestria para fazer toda a engrenagem caminhar de forma que seja tudo harmônico, né? Sim. E a pergunta que você, respondendo a pergunta, o que é que precisa se fazer para ser um diretor de cinema? Primeira coisa, eu acho que é respeitar a intuição, a sensibilidade, né? E você tem uma visão periférica de tudo. Você tem uma visão geral de tudo, né? Você precisa estar ali, você sabe o que você precisa tirar dos atores, você sabe o que a história está contando, porque você... É aquela coisa, ninguém pode saber mais do que o diretor. O diretor que faz o dever de casa, ele precisa chegar no set porque o tempo inteiro ele está respondendo perguntas. As pessoas estão questionando, e aí, Hernani, vamos botar a câmera aonde? O que é que vai fazer? Não sei o quê, tá. Então você precisa estar com essas respostas todas, né, na cabeça. E, graças a Deus, nunca me faltou as respostas. Eu chego no set e realmente a intuição... a coisa vai me seguindo de uma forma orgânica, entendeu? Claro que tem vezes que tem umas perguntas, você fala, é um momento que eu preciso ir no toalete. Aí você vai no banheiro e você se agarra, Deus, como é que isso aqui? Aí você pensa um pouco, demora 1, 2 minutos, quando volta já com a resposta. Mas você tem várias faculdades de cinema hoje em dia, né? Sim. Eu não fiz faculdade de cinema, eu me formei em geologia. Como eu falei, mesmo? Né? Aí virei ator, de ator virei diretor de cinema publicitário, que tem a técnica muito parecida com a técnica de dirigir longa-metragem, da realização de longa-metragem. Então, isso me deu a bagagem. E como eu sempre fui muito autodidata, gostei muito de cinema, então todas essas referências contribuiu para eu me tornar um diretor de cinema. Porque hoje em dia você vai para uma faculdade de cinema e você vai aprender o método daquele diretor, ou do Scorsese, ou do Woody Allen, né? Então, não estou dizendo que faculdade de cinema não vale a pena fazer. Claro que vale. Eu tive a oportunidade, né, a chance de começar com o cinema publicitário, começar como assistente de direção e virar diretor, né? Muita gente não tem. Então, a técnica cinematográfica você aprende na faculdade, né? Sim. Mas o cinema é uma coisa muito autoral. Sim. Né? Então é muito subjetiva do diretor sobre aquilo.
né? De como é que ele vê aquela história. Uma das coisas que eu notei na minha vida é que, às vezes, a gente conhece pessoas muito talentosas, mas parece que a vida deles não vai para frente porque falta algo. Não é talento, mas falta, às vezes, organização, às vezes é liderança da própria vida ou a capacidade de liderar outras pessoas. E aí, alguém muito talentoso que você imaginava que ia atingir grandes coisas não conseguiu atingir o que você imaginava por causa de questões pessoais, de liderança. Eu fiquei tão impressionado com a sua liderança. A minha parte do filme foi de contar a história e tentar manter a história verídica, né? Eu imagino o pessoal assistindo aqui que quando você tem uma história, a gente escreveu um livro, o livro era bem verídico, né? Eu sou engenheiro civil, então o livro desceu assim bem cronológico, e aí tornar isso algo emocionante é um desafio, mas o meu papel era ter certeza que era verídico e ter certeza que a gente ia contar uma história de fé como eu entendia. Mas tinha outras pessoas fazendo o filme também. Tinha o roteirista que estava escrevendo o filme, que é um roteirista famoso, bem conhecido, e ele tinha a visão dele. E tinha o pessoal comercial querendo ter certeza que o filme ia ser um filme que as pessoas iam querer ver. E aí você no meio de tudo, você está lá, eu pensei assim, fazendo aquele equilíbrio de tudo, e teve alguns momentos que eu estava bem incisivo, eu estava brigando, entrando assim, forte, não, tem que ser desse jeito, isso não é legal, assim, e eu botei bastante emoção. Você foi fantástico em liderar esses aspectos diferentes, todo mundo tinha a mesma motivação, ter um filme bom, mas você foi fantástico em equilibrar todas essas forças. Como é que você faz isso? Equilibra forças que em alguns momentos são contrários. Você fez isso. Como é que você faz isso? Incrível. Não sei explicar. Eu acho que, na verdade, eu tenho um... Eu acho que eu já nasci com essa coisa conciliadora. Né? Sim. Eu vejo isso. A gente precisa conciliar tudo isso para dar certo, né? E a gente precisa ter um argumento de defesa para explicar para o Philip, que escreveu o livro, junto com a Renée, entendeu? Que aquilo ali é uma obra cinematográfica e a gente precisa se valer de algumas licenças poéticas para fazer com que o filme aconteça, né? No filme, a gente tem, todo filme, que se baseia em história real, você precisa ter essa licença poética. E, ao mesmo tempo, você precisa defender isso com os acionistas, com as pessoas que estão investindo o dinheiro e que querem o retorno comercial do filme, Sim. Querem que as pessoas vão ao cinema, assistam o filme, né? E que esse filme entretenha as pessoas, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você ter paciência e você ter escuta, né? Então você deixa todo mundo falar, todo mundo fala, aí você começa a garimpar coisas que você possa usar como gancho para convencer de forma sadia o que é melhor para o filme. Sim. Né? Então, como eu falei, o diretor, ele não só dirige as cenas, ele precisa ser um elemento conciliador de todas aquelas cabeças que querem o mesmo. É quase um político. Quase um político. Quase tem que ter realmente... Mas a escuta é muito grande. Inclusive, na direção de ator, tem muito ator que ele está muito preocupado em dar o texto, né? Fica muito agarrado ali. E numa cena, você precisa ter naturalidade, né? Sim. E o texto, em alguns momentos, engessa muito o ator, né? Então, você precisa ter liberdade para mudar uma palavra ou outra. Sim. E tem atores que estão tão agarrados no texto que se a deixa que você vai dar para poder eu dar a minha fala não for exatamente o que ele leu no texto, que ele decorou, ele dá uma travada. Mas dá uma travada porque não escuta. Né? Então, quando você está contracenando e você fala alguma coisa, eu estou escutando, e eu sei, escutando, você sabe que você precisa dar a resposta para aquilo que você está escutando. Né? Sim. Mas tem atores que se agarram no texto ali e não dão. Então, eu acho que um dos maiores atributos de um diretor é ter a escuta. Sim. Eu fiquei impressionado. A gente trabalhou bastante, teve várias reuniões, às vezes um pouquinho até intensas, na escrita do roteiro e voltou, escreveu várias vezes.
E quando eu vi a versão final, eu achei muito verídico, eu achei que passava o conceito de fé. Eu fiquei feliz com o roteiro, mas eu senti ele um pouquinho bidimensional, né? Eu não fiquei... Eu pensei assim, caramba, será que as pessoas vão gostar de assistir esse filme? E quando eu assisti o filme, eu fiquei chocado, maravilhado, né? Eu ri, eu chorei, a Renée chorou. Foi assim, um mix de emoções muito parecido com o mix de emoções naquele mês que a gente viveu. Muito parecido mesmo. E relembrei as coisas. Que incrível talento de puxar talentos individuais de pessoas, pegar assim 100 páginas de roteiro e colocar isso na tela de uma maneira que emociona, que traz vida, que traz cor, como é que você conseguiu fazer isso, Hernani? A gente lê o roteiro e eu costumo já visualizar as cenas na minha cabeça, né? A minha cabeça funciona muito como um filme. E, como você falou, né? Você pegar todos esses talentos, né? E vamos usar aqui uma expressão talvez não muito adequada, mas é como pegar esses talentos todos, colocar no liquidificador, bater e ter uma coisa consistente. Sim. Né? Alguma coisa que você acredite. Né? Eu sempre parti que, tipo, quando eu estou dirigindo um filme, se aquela cena que eu estou dirigindo ali não emociona, eu descarto. Sim. Então, eu acho que cada cena num filme precisa ter emoção. Sim. Precisa tocar a gente. Eu acho que essa é a mágica do cinema, né? Então, e a lente, ela é muito precisa. Se você não tem a verdade, o brilho no olho ali, ela detecta. Sim. Sabe que você saiu do personagem. Sim. Então, ela é muito, tipo... Então, promover isso é o meu papel. Tanto é que eu gosto muito de começar a cena improvisando, não em cima do texto. Eu acho que é um método muito bom de direção para quem está assistindo, quem está querendo fazer cinema, de dirigir, é você começar a cena com coisas que não estão escritas no roteiro. Por exemplo, se a cena começa numa cena de amor lá, começa uma cena de discussão e começa falando ali, e no final a gente termina consolidando o amor dos dois ali. Mas antes disso, o que acontece antes daquela cena acontecer? Como é que vocês estavam? Então, eu dou ao ator a liberdade de improvisar com as próprias palavras, como se fosse um aquecer dos motores. Sim. Sem entrar literalmente no que está escrito no roteiro que eles precisam dar para poder ter o filme, né? Então, aquecer o ator, já dou rodando, roda a câmera, ação, eles começarem a falar coisas que não estão no roteiro, mas que convencem o personagem, que são do personagem, né? É aquela coisa tipo, pai, hoje eu vou pegar seu carro ali, não sei o quê, porque eu preciso trocar seu pneu, que o pneu furou, né? Que no caso é o caso do seu carro hoje, que te vindo pra cá, o pneu do Felipe furou. Então, tipo, para depois entrar naquele assunto, olha, pô, mas a noite passada você usou o carro e não foi legal, porque você não estacionou direito legal o carro. Então você já entra no texto. Mas antes disso, você tem algum assunto que tem a ver com o personagem para aquecer os atores, para quando entrar no texto, ficar uma coisa mais verossímil, sabe? Sim, sim. E aí você compra de cara aquela cena. Mas tem que ter emoção, tem que ter brilho no olho. Se não tiver emoção, você descarta a cena porque não vai servir. Assim, pegando o que você falou é impressionante. Algumas coisas que você falou de cunho de liderança, a primeira coisa, escutar as pessoas. Escutar elas, ser um conciliador, você disse isso, e tentar puxar o melhor das pessoas. Foi o que eu vi durante todas as vezes que eu estive com você. Impressionante isso, parabéns. Qual o próximo passo aí? Primeiro vamos chamar o pessoal para assistir o filme. O filme vai estrear dia 20 de fevereiro, agora, daqui a pouquinho, tá? Um pouquinho mais do que 30 dias. O que você diria? Por que alguém deveria assistir esse filme Fé para o Impossível? Fé para o Impossível é um filme
que toca as pessoas, né? Por ser um filme de relação familiar, né? Por ser um filme de superação, né? Sim. A história da Renée é uma história realmente milagrosa, onde tudo e todos não acreditavam. E um único homem, o Philip, acreditava na cura. E ele luta até o fim. E 28 dias depois, a Renée sai do hospital, contrariando todo o prognóstico médico. Então, é um filme de primeiramente, relação familiar, superação e de muita fé. Sim. Eu digo que o primeiro é fé. Eu acho que a fé, realmente, que a gente imprimiu nesse filme é algo formidável. É uma coisa que você emociona, que você toca. Muitas vezes a gente fica muito pouco contrariado com o Philip, por conta daquele foco, daquela direção dele, porque naquele momento, quem precisa de mais ajuda aqui é a Renée. Depois eu resolvo com meus filhos. Né? E no decorrer da história, as coisas vão se encaixando divinamente, né? Que os problemas familiares que existem como qualquer família, e eu acho que as pessoas vão se ver muito nessas relações, porque muitas vezes a gente, tipo, eu tenho uma filha, muitas vezes a gente passa por cima de algumas coisas, porque o dia a dia, o que está acontecendo ali, e você como líder da família, você precisa realmente deixar aquela família toda ali de pé. Não dá para ter uma ovelha desgarrada, você precisa, né, como pastor, trazer todo mundo junto e andar numa linha de ação para que todo mundo fique bem no final das contas. E é o que o filme passa. Acho que o filme ele tem essa linha de ação, né? Ele tem toda uma família linda, maravilhosa no início, que sofre um baque muito forte e quando você pensa que você pode, né, tipo, perder a pessoa que você ama, né, os filhos perder a mãe, né, e você ficar naquela situação, você entra nessa história e você se vê muito nessa história, né, você vê muito sua família. Então, é um filme que vai tocar muitas pessoas por conta disso. Eu acho que as pessoas vão se ver muito no filme. Sim, sim. Parabéns realmente por esse filme. Assistam o filme, incrível. Hernani, qual o próximo passo, né? A gente estava conversando antes daqui, a gente estava falando sobre Fé para o Impossível 2, não sei. A gente estava falando sobre curso de cinema. O que está aí? O que está aí pela frente aí na sua vida? Outros filmes? O que está aí na sua vida? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a primeira semana de um filme nos cinemas é muito importante, né? Então, eu convido a todos a assistirem na primeira semana, tá? Pra gente poder ter mais a segunda semana, a terceira semana nos cinemas, né? É um filme que realmente, tipo, comove, toca as pessoas e eu tô muito feliz com a realização desse filme. O próximo passo, eu penso muito nesse filme dando certo, e eu tenho fé que vai dar certo. Sim. Já deu certo, porque é um filme lindo e muito bem realizado por todos nós, né? Porque cinema é obra coletiva. Quem sabe, Fé para o Impossível 2. Tem tanta história de fé e de superação que precisa ser contada para o cinema. Tem muita história, né? Então, eu dependo das pessoas que vai ao cinema, que assistem o filme, para a gente fazer o Fé para o Impossível 2. E eu tenho também uma vontade muito de ministrar um curso de cinema, né? A gente começar a realizar, porque tem tanto jovem que quer fazer cinema, que tem talento e que precisa explorar isso aí, que precisa de oportunidade, né? Então eu penso realmente em ministrar um curso de cinema, onde o diploma final é a realização de um filme. Isso é fantástico. Né? Então, uma turma tipo de 30 pessoas, eles vão aprendendo, e o final é um filme que que todo mundo pode assistir. Exatamente. É uma coisa que a gente vai formar as pessoas, porque as pessoas vão fazer cinema. Tem muita gente que vai na faculdade de cinema, vai fazer cinema e não vira um diretor de cinema. Mas vira um diretor de arte, vira um figurinista, vira um diretor de fotografia, entendeu? Então, no cinema, você tem várias profissões. Sim. Né? Então, a ideia é ministrar um curso de cinema onde cada pessoa
se identifique com a sua profissão ali. Então, tipo, bom, no filme aqui eu vou ser o diretor de arte, eu vou ser o assistente de direção, eu vou ser o fotógrafo, eu vou ser o diretor. E isso aí a gente levar e no final ter esse produto final, que é um curta-metragem, um média-metragem, ou até um longa-metragem, a depender da produção. Sim. Hernani, uma das coisas que nós costumamos fazer na nossa igreja é cada ano estabelecer um tema para o ano. Para nós, esse ano de 2025, o tema é inovação. E eu amo essa ideia do curso de cinema, porque estimula e gera um alicerce para que pessoas possam experimentar a criatividade que Deus já colocou dentro deles. Uma das coisas que eu estou sempre falando, e o objetivo desse podcast, é de ajudar você a atingir 100% do plano de Deus na sua vida. E eu acho que a gente está fazendo isso em muitas maneiras, mas, olha, eu quero estar junto com você, de alguma forma, nesse curso de cinema. Talvez eu faça o curso. Eu amo essa inovação, mas mais do que isso, eu amo liberar a inovação na vida de outras pessoas. Você tem alguns pensamentos finais aí? Nós vamos finalizar o podcast, o episódio de hoje. Maravilha. Eu acho que tem tudo a ver a gente trabalhar junto nesse curso de cinema, hein? Né? A gente pode fazer isso junto e ministrar isso aí. Eu estou muito feliz de estar abrindo aqui o seu podcast, primeiro episódio. Desejo muito sucesso, com fé em Deus. Para todos. E é isso. 20 de fevereiro, vão ao cinema assistir Fé para o Impossível, porque é um filme imperdível, que eu sei que você vai se emocionar e vai se tocar, e vai sair do cinema indicando o filme para outras pessoas. Fantástico. Só quero deixar vocês uma deixa para o próximo episódio. O próximo episódio vai ser incrível. Eu vou ter a minha família toda aqui. Nós vamos estar falando sobre o que aconteceu naquele mês de 2012, um mês no ano de 2012. E nós vamos estar falando sobre como aquilo impactou a nossa vida hoje. Então, conto com vocês, de vocês participarem do podcast número 2, Fala Líder, que vai ser quarta-feira que vem, às 10 da manhã. Até lá, pessoal!